Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e mais uma vez aqui no nosso canal para vos trazer uma mensagem. As últimas foram estudos sucintos da palavra de Deus e hoje também uma ministração no Salmo 73, um dos salmos mais conhecidos da coletânea dos Salmos, que contém 5 livros, e o Salmo 73 está no livro 3. E o livro 3 envolve vários salmos, do 73 ao 89. E o título normalmente que aparece nas epígrafes das Bíblias é O Problema da Prosperidade dos Maus. Mas eu gostaria de falar sobre o conflito interior, dar um tema para esta nossa ministração, o conflito interior de um ministro de culto, de um regente de coral que pertencia ao povo de Deus. E esse ministro, ele escreveu alguns salmos, inclusive o Salmo 73, que é bem emblemático, impactante. E eu gostaria de ler, e à medida que eu vou lendo, eu vou tecer alguns comentários e ver no próprio Salmo algumas razões pelas quais Asaf quase se desviou. Numa linguagem popular, quase chutou o balde e quebrou o pau da barraca. Ele quase se desviou por falta da confiança no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. Já de antemão eu peço, se você receber a mensagem, realmente achar viável, compartilhe. Se inscreva aí no nosso canal, deixa aí o seu, repente seu like e, na verdade, comente. Deus te abençoe. Diz assim no Salmo 73: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro, ou de coração limpo. Tem uma versão que fala sincero. É interessante que ele passou por este conflito interior, ele ficou sem entender a prosperidade dos maus, dos ímpios, e ele focou apenas na aparência. Depois, na casa de Deus, no templo de Deus, no santuário, Deus começou a mostrar o outro lado. Porque na nossa visão, a gente só vê o exterior, mas Deus é que conhece o profundo do homem. E então, ele, depois que passou por isso, ele começa o salmo louvando a Deus, e a gente conta a primeira razão pela qual ele quase se desviou. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ele já começa. Tem uma versão que fala: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, com o coração limpo. Asaf não ficou com o coração limpo, porque ele teve inveja dos ímpios, porque ele viu assim uma aparente prosperidade, ele viu só o aspecto material, e ele já começa dizendo verdadeiramente, porque Asaf, por causa das circunstâncias, estava levando a desacreditar na confiança, desacreditar na ação do seu Deus, no cuidado do seu Deus. Porque as tribulações, elas nos levam mais perto de Deus. E, na verdade, o próprio Abacuque disse: ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, ainda que tudo dê errado, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Então, primeira razão, desacreditar da bondade de Deus. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Quase que ele se apostatou. E aí ele continua: pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sábio e nédio, quer dizer, tem saúde. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar
e a violência que os envolve como um manto, vestido com violência, orgulhoso. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente. Eu estou usando outra versão. Da opressão falam com altivez. Prosseguindo, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Ou seja, o povo se voltando para ouvir o ímpio, porque nós vemos em uma época em que vale o que tem, não o que é. E muitas vezes o indivíduo, na aparência, ele parece que está comandando tudo, por causa do dinheiro, por causa da opressão, por causa das posses. E o povo de Deus deve vigiar muito. E Asaf via isso e ficou muito atribulado. E diz, como sabe Deus, quer dizer, o ímpio? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Esses que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, né, na aparência. Porque quem conhece o homem lá na cama, lá com o travesseiro, é Deus. Tem gente que tem, mas parece que não tem. Porque, na verdade, não tem paz. No livro de Isaías está escrito, o ímpio não tem paz. Não tem paz. E então, continua aqui Asaf, falando do seu conflito interior. Com efeito, inutilmente, conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Em outras palavras, parafraseando, eu estou tão fiel a Deus, a gente tão caminhando em fidelidade, e o ímpio é que está prosperando, principalmente por causa das bênçãos que Deus prometeu a Abraão, Isaque, a Jacó e ao seu povo. Então, segunda razão, porque quase ele se desviou. Porque ele disse, poxa, eu estou sendo fiel a Deus, e olha a minha situação, o meu estado, o que eu estou passando. Prosseguindo, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Sabia que tem gente que não verbaliza? Está murmurando consigo mesmo, mas não verbaliza. Tem outra versão que diz que se ele tivesse falado até com o ímpio, não é? E assim por diante. E aí ele continua dizendo, versículo 16, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Prosseguindo, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Se a gente prosseguir ler em virtude da exiguidade de tempo, eu não vou prosseguir. Eu vou pular um pouquinho até o 21, que diz, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Tem outra versão que diz que ele teve até picada nos rins. Ele ficou amargurado. Aquilo levou à amargura. São as doenças psicossomáticas. Existem pessoas que estão com problemas de inveja, de ódio, de ciúme, problemas que afetam o corpo. E não adianta paliativos. É preciso deixar se derramar. E a casa de Deus, ele foi ao santuário de Deus e Deus começou a mostrar a aparência do ímpio. O contexto revela que o ímpio vive na aparência. A qualquer momento ele pode cair no abismo, como um sonho rápido. Alguém tem um sonho e se acorda. Mas no finalzinho aqui do Salmo, Asaf diz, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos. Então Asaf reconhece que ele diz que, na verdade, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. O Senhor me recebe na glória. Em outras palavras, Deus, eu não tenho outro bem além de ti, ó Deus. Asaf foi curado. Deus mostrou a realidade da vida ímpia que não tem paz com Deus. Asaf foi restaurado e ele passou a ter paz com Deus e ele entendeu o trabalhar de Deus. Deus abençoe e que possamos ministrar em uma outra oportunidade. Amém.